Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, desejo ler 2 versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação neste dia. O primeiro encontra-se no Salmo 149, versículo 5. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Agora, Lucas capítulo 6, versículo 46, palavras de Jesus. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Queridos, iniciando esta mensagem, quero trazer um testemunho muito bonito que aconteceu na vida de uma serva de Deus do século passado. O conhecido pastor Billy Graham, já falecido anos atrás, ele conta em uma de suas mensagens sobre a belíssima história de vida cristã que a sua mãe vivia. Era uma mulher temente a Deus, uma mulher que dava um testemunho tremendo, falava muito do amor de Cristo também, e ela estava muito enferma, já dias antes de falecer. E ela entrou em coma totalmente, ficou ali em coma alguns dias, e ele orando, a família orando por ela e sempre próximo dela. Aí falou que no dia que ela faleceu, ela saiu do coma, sentou na cama e citou este versículo do Salmo 149, 5, que eu li para vocês. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. E em seguida partiu para os braços do Senhor Jesus. Observou a profundidade deste versículo? Exultem os santos na glória e alegrem-se nas suas camas. Ela estava enferma na cama e ali em coma, como eu falei, durante dias. E minutos antes de partir para o Senhor, ela pôde declinar este belíssimo salmo. Isto é prova contundente que esta serva de Deus do passado estava mais do que preparada espiritualmente para a eternidade. Billy Graham, ele chegou a dizer que acha que a sua mãe já estava no céu quando ela disse esta palavra. E ele em seguida, ele citou o Salmo 16, versículo 11, que diz assim: far-me-á ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Como é bom, e emocionante ouvir história de pessoas que estavam absolutamente preparadas para a sua morte ou para o arrebatamento da igreja. Agora observe o que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Isso não é somente um aviso, queridos, mas é uma sentença não aos ímpios, mas aos que se dizem crentes, que se dizem seguidores de Jesus. Você sabia que este versículo será a condenação de milhões de pessoas de todas as nações que se acham salvos, vivendo uma vida dupla, Pastores, por exemplo, pregando a santidade, mas vivendo em adultério. Crentes cantando sobre o amor,
mas guardando mágoa, ódio, rancor em seus corações. Jovens do Ministério da Música adorando nos domingos, mas se entregando à pornografia, às promiscuidades durante a semana. Líderes de igreja arrecadando dízimos, mas tomando dos fiéis e tornando-se milionários, roubando dos cofres. Evangelista curando enfermos, expulsando demônios, mas destruindo as suas famílias com seu péssimo testemunho no lar. Pregadores que usam em suas pregações muitas citações de livros e de personalidades do passado, mas não citam a Bíblia, a palavra de Deus. O fracasso desses foi o de se tornarem doutores para interpretarem livros de homens e não a palavra do nosso Deus. Esses trocaram Jesus pelos diplomas, pelas filosofias, pelo dinheiro. Esses conhecem Jesus de ouvir falar, mas nunca o conheceram verdadeiramente. Amam a ideia da existência de Jesus Cristo, mas odeiam a autoridade do mesmo. Querem o céu, mas recusam a santidade. Querem as bênçãos, mas rejeitam a obediência. Se você morrer hoje, qual será o destino de sua alma, meu querido irmão? Observa como acontecerá o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Agora vamos ler Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Novamente, o arrebatamento dos fiéis, dos salvos, será como um abrir e fechar de olhos ou como um relâmpago. Ou seja, ambos acontecem em frações de segundo. Haverá um som de coral subitamente, não de origem terrena, mas de um coral de milhares de vozes que convocarão os fiéis. Num único instante, os corpos dos justos serão ressuscitados primeiro e em seguida os vivos serão transformados em um corpo incorruptível e serão elevados aos céus. A terra aqui embaixo tremerá com os rostos cheios de assombros e de horror na face daqueles que ficaram. Não haverá tempo para fazer escolhas. A escolha foi no silêncio de cada vida. O final não dá tempo de preparo. Os que subirem já estão preparados no desapego deste mundo, para o arrebatamento repentino, num abrir e fechar de olhos como relâmpago. Deus, na sua misericórdia, tem chamado esses fiéis para uma maior vigilância. Esses fiéis que estiveram com as suas lâmpadas acesas, seus rostos brilharão pela alegria interior, porque receberam corpos de anjos, aleluia. Uma vez que a fragilidade dos corpos terrenos pela idade, os defeitos físicos se foram,
agora substituído pela glória celestial. Abaixo na terra será um total caos, medo, terror, pavor, a separação dos fiéis e infiéis já aconteceu. A cena será terrível de se ver. Os crentes de nome apenas, nominais, mas sem Jesus no coração, ali ajoelhado, com as mãos para cima, querendo pegar não sei o que, pegar o ar, tentando apegar o vento, né? Não adianta mais. Ficaram. Foi rápido demais. As lágrimas nos olhos, horror nos olhos, olhando para o céu. Entretanto, não será mais hora de escolha, de se preparar. Já aconteceu. Quantos jovens, por exemplo, que pensavam que ia viver muito tempo, iriam ficar velhos e num acidente de carro, por exemplo, perde a sua vida. São milhares de exemplos. Não deu tempo de se salvar e no arrebatamento da igreja será assim também. Jesus, queridos, com a sua muita misericórdia, ele tem usado muitos e muitos sinais dos tempos, tem usado muitas pessoas para contarem sonhos e revelações sobre o arrebatamento da igreja, mas zombam desses avisos. Agora o arrebatamento, queridos, não só reuniu os fiéis, mas revelou a verdade dos que falavam Senhor, Senhor, mas não obedecia o que ele dizia. A escolha já tinha sido feita nas decisões diárias da vida e décadas antes de Jesus vir. Neste momento, não é hora de negociar. Tudo acontece em fração de segundos. Os fiéis brilharão não só de alegria, mas da luz da eternidade com Cristo. A mortalidade cederá à imortalidade. Todos que pertenceram a Cristo subirão de uma só vez. Então, aqueles crentes que conheciam o texto de Lucas 4,46, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Para esses não haverá chance na hora H de se arrepender. Quem ficar terá que conquistar com muito sofrimento, mas muito sofrimento mesmo, porque agora estará sobre o governo do anticristo. Será aberto, querido, as portas do inferno para que os demônios dominem a terra nesse período de 7 anos, e o diabo ali entrará com toda facilidade, aparecerá como ele é para as pessoas, e não haverá mais a quem clamar. Não tem o Espírito Santo na terra. A Bíblia, mesmo se a pessoa que ficou aqui conseguiu esconder a Bíblia parece que vai ser um livro assim, sem a presença do Espírito Santo, né? Ele não vai sentir absolutamente nada. Será perseguido pelo diabo, mas os crentes que ficaram aqui e seus pastores também, que foram mercenários, carnais, esses irão apanhar, irão ser pisoteados por esses crentes que ficaram, porque vão tentar colocar a culpa neles. Olha, haverá salvação na grande tribulação. A Bíblia ensina sobre isso, mas sob duras perseguições, provas, fome, entre muitas outras coisas. É infinitamente mais fácil você deixar Jesus mudar o seu coração hoje mesmo.
Para que ficar para a grande tribulação? Volte para Jesus Cristo imediatamente. Mantenha sua lâmpada acesa nas noites de lutas e provações sempre. Saiba que assim como o fruto da árvore revela sua natureza, o arrebatamento revelará o verdadeiro estado espiritual de cada um. A nossa prontidão terrena será indispensável para este momento marcante na história da humanidade. O arrebatamento da igreja ocorrerá, queridos, de uma só vez. Não fique nesta terra de trevas sem o Espírito Santo e a presença dos fiéis. Vivemos o tempo das misericórdias e da graça de Cristo Jesus. Portanto, agarre, segure isso. Amém? Você sabia que a palavra amém significa agarrar? Sim, é como se você estivesse assim em alto mar e de repente o navio ali espatifou e você naquele momento está ali com aquela imensidão de água salgada sobre você, mas de repente aparece uma tábua ali que soltou deste navio. O que você vai fazer? Vai se agarrar nesta tábua, não é mesmo? Pois é, a palavra amém significa agarrar em. Então agarre em Jesus, se apegue a Ele. Vamos falar com o Senhor. Amantíssimo e glorioso Pai, te louvamos pela Tua palavra imutável, verdadeira, esta palavra que tem nos mostrado o caminho da vitória, o caminho de vencermos Satanás e este mundo mau. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra, como diz o salmista, ela é doce como mel, é mais puro do que o ouro depurado, porque esta palavra foi escrita por Deus para a salvação da humanidade. Obrigado por estes avisos, obrigado pelo amor que as pessoas mantêm por Ti, por Tua palavra, Senhor. Esses fiéis estão preparados, que cada um dos nossos ouvintes estejam preparados, os nossos parentes, os nossos amigos e as pessoas que nem conhecemos, mas têm participado dos nossos cultos, que o Senhor toque em seus corações, através da Tua infinita misericórdia e graça salvadora, em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até o nosso próximo encontro com a bendita graça do nosso Salvador. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim.
desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu